Wallace, boa noite pra você. Vai às sonoras. Agora resta saber se é só pra equipe de arbitragem ou também pro time do Palmeiras. Você gostou do jogo do Verdão hoje, dentro de casa, com torcida única, Wallace? Boa noite, Enio. Boa noite pra quem nos assiste. Já vai deixando o like aí também. E aí, meu amigo, o seguinte, eu acho que o torcedor, ele se chateia porque o gol da vitória foi anulado na reta final, mas já adiantando, o gol foi bem anulado, o gol do Arias foi com a mão, de fato, então o gol foi bem anulado, a regra é claríssima com relação a isso. Cara, eu acho que foi um jogo de dois tempos bem diferentes. A gente tá vendo aí o primeiro gol do jogo, né? Gol do Rollheiser, um primeiro tempo excelente do Santos. A gente até debatia na redação, né? O quanto desse cabo de guerra é para um primeiro tempo excelente do Santos e um primeiro tempo ruim do Palmeiras. Pra mim, eu vou mais pro primeiro tempo excelente do Santos, tá? Acho que o Santos faz um primeiro tempo dentro da ideia de jogo de muito mais intensidade, de muito mais força física, os combates físicos, o Santos ganhou praticamente todos ali no meio de campo. Eu acho que do lado do Palmeiras isso pode se dar por não ter o Andrés como volante. Hoje ele jogou um pouco mais adiantado como camisa 10. Já no segundo tempo, essa decisão aí, a gente tá vendo o Alan pelo lado direito, ela explicou muito do segundo tempo. O Abel no intervalo tira o Kelvin, coloca o Alan. Nos primeiros 5, 10 minutos o Palmeiras quase toma um gol. O Alan estava completamente perdido nos primeiros minutos ali. O Santos tem 2, 3 chances nas costas do Alan. E aí, depois disso, o Alan vai acalmando, vai se organizando dentro do jogo. O Palmeiras vai começando a amassar o Santos. Os últimos 10, 15 minutos de partida foram de amasso do Palmeiras. O Santos se acovardou na reta final do jogo, deixou de jogar, foi realmente pelo empate. E aí, na reta final, tem o gol anulado, bem anulado, repito, do Arias por aqui. Eu acho que foi um bom clássico, um jogo tenso. Palmeiras e Santos, nós estamos falando aí de pelo menos uma década de... Sempre foi, né, na história, mas sim, uma década de muita tensão para esse clássico. Foi um jogo muito tenso e que não poderia ser diferente terminar desse jeito, com o Klaus sendo altamente xingado. Lembrando que o Santos não vence há 5 partidas, juntando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, inclusive o Santos que entra em campo contra o Coritiba pela próxima fase da Copa Milionária lá no sul do Brasil, e hoje conseguiu imprimir um bom futebol até pelo menos 30 minutos, 40 minutos do primeiro tempo, né, Wallace? Muito se discute sobre a escalação do Palmeiras, se o Abel Ferreira ou o João Martins, né, que tá na beirada do campo, errou nas escolhas, mas independente de um erro ou não da equipe técnica do Palmeiras, dá pra dizer que existe um crescimento também do Santos, né? Que jogou um futebol bem seguro contra o São Lourenço, havia feito 2-0 contra o Bahia, mas cedeu um empate para uma noite amarga para a torcida do Peixe. Dá para ter um pouco mais de esperança no trabalho do Cuca depois da partida de hoje, depois desses empates em sequência? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa falar do Rollheiser, né? Nos últimos 3 jogos, ele é com sobras o melhor jogador do Santos. 4 participações em gols, 2 gols de pênalti contra o Bahia, dá assistência pro Gabigol no jogo contra o São Lourenço, na Argentina, e hoje faz esse gol. Eu acho que o Cuca achou o que ele queria de um camisa 10, que é um jogador extremamente dinâmico, que consegue passear pelo campo, mas ao mesmo tempo, perto da área, consegue finalizar, tá sempre muito perto das jogadas, assim, claro que são jogadores diferentes, mas se assemelha, na minha visão, um pouco o que o Garro faz no Corinthians, desse camisa 10, que desce pra armar, mas ao mesmo tempo tem força física e tem intensidade pra estar lá na frente. Hoje, o primeiro tempo passa muito por isso. Já não é a primeira vez, né? A gente tem... o Santos, ele faz, em via de regra, bons primeiros tempos. Aliás, isso precisa ser dito. Os segundos tempos do Santos costumam ser ruins. Não sei se tem uma questão física. Exatamente. Não sei se tem uma questão física e tal, mas você pegar jogo contra o Bahia, jogo contra o São Lourenço, jogo hoje contra o Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, o Santos é melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. Então tem uma queda física muito grande na reta final dos jogos. Mas eu acho que a melhora passa muito pelo Rollheiser, assim, eu acho que pelo lado direito hoje o Bom Tempo faz um jogo ok, pra normal, e do lado esquerdo eu acho que o Barreal faz um bom primeiro tempo e depois a queda é muito grande na segunda etapa, o Santos como um todo. Mas eu repito, o Santos pra mim se acovardou no segundo tempo. Eu acho que isso é péssimo pra um time que precisa fazer ponto, cara. Que tá ali, briga de zona de rebaixamento, eu acho que o Santos poderia ter feito muito mais no segundo tempo. Eu queria levantar essa questão contigo, daqui a pouco a gente vai falar muito do Palmeiras na partida de hoje, que continua líder do campeonato, né? O Palmeiras na primeira posição com 33 pontos conquistados no começo dessa temporada. O Santos sai da zona de rebaixamento, vai para a 15ª posição com 15 pontos. No último jogo contra o Recoleta, né, com aquele empate muito amargo na Vila Belmiro, alguns jornalistas chegaram a perguntar para o presidente Marcelo Teixeira
se ele estava preocupado com a zona de rebaixamento e a possibilidade de ir para a Série B. Ele disse que é uma coisa que chama atenção. Claro Ou que tem seja, que para trazer o português bem claro para você que está do outro lado do aparelho, dá medo. Claro que dá. A situação está muito complicada, são poucos pontos. Inclusive, tá aí os números da partida. Dá para dizer que o Santos sentiu o gol e foi a partir do momento que o Palmeiras consegue converter as chances, que o time meio que dá uma desequilibrada. Foi assim contra o Bahia, né? Uma falha do Diógenes que trouxe o Bahia de volta pro jogo. O Santos sente muito a questão mental da partida? Com certeza, eu ia usar essa palavra que você usou no final. O Santos é um time com um mental que se abala muito fácil dentro dos jogos. É um time que, às vezes, uma chance perdida é suficiente para desembocar num gol tomado. Porque é um Santos, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, aquela chance perdida pelo Neymar na reta final, do nada o Santos se desorganiza, toma o gol do John Kennedy. A falha do Diógenes, o Santos se desorganiza e toma o empate. Hoje, de novo, só não tomou a virada por uma questão de sorte ali na reta final. O Santos é um time que tem muitas questões psicológicas a se resolver. No jogo contra o Recoleta, vira 0-0, é um pandemônio. Porque o time não consegue, os passes começam a pesar mais, a perna começa a pesar um pouco mais, mas isso vem de uma questão fora de campo. Eu uso muito essa frase, cara. A bola no futebol, ela não entra por acaso e não deixa de entrar por acaso. Tem muito numa questão extracampo do Santos que é completamente impactante pra bola entrar, né? Ou não entrar, né? Não é apenas uma questão de sorte, né? Exatamente. Tem muito que corroborar para uma bola entrar durante o jogo, né? Ó, você que tá chegando agora, vamos para 7 mil likes. E uma mensagem que me chamou muita atenção aqui, falando sobre a situação do Neymar, né? O Neymar não foi relacionado para a partida de hoje, havia esperança, tal, dele jogar hoje contra o Palmeiras. Ele não vai por conta do gramado sintético, né? É uma questão também de pensar a temporada. E me parece, e é mais um jogo do Santos sem o seu camisa 10. O pessoal aqui no chat inundando de mensagem falando, pô, o time joga mais leve sem a presença do Neymar. Dá pra dizer que sem a referência técnica, esse time produz um pouco além daquilo que se poderia imaginar para esse Santos? Será que o Santos tá se livrando de uma Neymar dependência, da imagem dele dentro das quatro linhas? Ricardo Martins, muito boa noite para você, boa noite pro nosso querido Mauro Betting, estavam agora brilhantemente transmitindo no arquivo do cara TNT Eu fiquei Sports. na dúvida quem você tava xingando na reta final. Depois você me conta. Fala, Ricardinho, boa noite para você. Opa, legal, boa noite. Help me, help you, um abraço para você, pro Washington, não, desculpa, pro Wallace, Calma lá. Boa noite, meu irmão. Mauro Beto, que estava até agora aqui. De novo. Eu discordo de vocês. O Santos hoje não sentiu o gol mentalmente, não. O Santos, mais uma vez, caiu muito fisicamente no segundo tempo. Mas eu não acho que o gol tenha trazido problemas para o Santos. Depois do gol, o Santos consegue ainda criar uma ou duas oportunidades. O Santos fez, sem dúvida alguma, o seu melhor jogo no ano. O Santos já tinha feito um bom jogo contra o Atlético Mineiro, quando ganhou na Vila pelo placar de 1-0. Poderia até ter vencido por um placar um pouco maior. Só que o Santos hoje, ele teve a chance. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, você tem a chance, você tem que matar o jogo. E o Santos teve 3 contra-ataques no começo do segundo tempo para matar o jogo, para fazer 2-0 e encaminhar a vitória. E naturalmente, falei isso no arquibancada, o que vai acontecer? O Palmeiras vai empurrar o Santos para trás. Fisicamente, o Palmeiras está melhor do que o Santos. O Santos voltou com um novo preparador físico, a chegada do Cuca, e o Palmeiras empatou e por muito pouco não virou o jogo. Teve a chance de virar num gol bem anulado pelo Klaus, tá? A bola bate na mão do Arias, acabou, não tem conversa. Outro dia o Gabigol fez um gol assim também, na Vila Belmiro, e o gol foi anulado. Até menos assintosa a mão do Gabigol, né? Agora eu preciso falar uma coisa hoje aqui. O Rafael Klaus foi muito bem no jogo, tá? O torcedor pode estar reclamando, 1 minuto a mais, 2, 3 minutos a mais, mas eu gostei do estilo da arbitragem do Rafael Klaus. No gol do Santos, se reclama de 2 faltas que poderiam ter acontecido, para mim, não aconteceram. E no gol do Palmeiras, também não há falta, quando o Alan ganha do Barreal, do morto Barreal, ali na lateral, para sair o gol. Agora, Enio, Diga. Desculpa. Assim, o Santos é mais leve com o Neymar, o Santos não sei o quê. Cara, não dá pra gente imaginar. Você vai escalar um time, você olha no 11 titular, tá o Barreal e não tá o Neymar. O Neymar vai ficar no banco pro Barreal? Desculpa, não tem como. O que precisa agora é o seu Alex Estival Cuca entender que o Neymar não tem que ser o homem de ligação do Santos.
O homem de ligação do Santos chama-se Raio Laser, o Rô Laser, que tem feito boas partidas. Fez contra o Bahia, fez contra o São Lourenço e jogou demais hoje. Então é simples, é simples. Tira o Barreal, põe o Neymar mais à frente com o Gabigol. Porque não dá para você imaginar um time com 11, tendo o Barreal de titular e o Neymar no banco de reserva. O Santos jogou hoje muito. Tem a Neymar dependência? Tem. Porque os caras tocam a bola pro Neymar, os caras procuram o Neymar. Agora não dá, né? No 11 você tem o Barreal como titular e o Neymar no banco. Para mim não tem nem como abrir discussão. Mas que o time jogou leve hoje, jogou bem, isso não há nenhuma dúvida. Tudo bem, Mauro Betting? Boa noite pra você. Tudo ótimo. Concorda com a nossa audiência? Concorda com o Ricardo Martins? Foi a melhor partida do Santos Mauro até vive agora? o melhor momento dele na empresa. Inclusive, acabou de cair o ponto do nosso querido não, Mauro mas Betting. isso é... Você perdeu pontos, Mauro Betting? Que Não, coisa. eu perdi ponto, ele tá aqui. Aliás, eu acho muito legal porque o molde deste ponto é usado em orelhas de ornitorrinco. É impossível esse ponto estar no lugar correto. Né? Minha orelha já não é boa, e com esse ponto fica pior ainda. Não é só a orelha. Esses eu acho que são 16 anos somado, tira daqui e dali de firma, né? O fato de eu derrubar alguma coisa é normal, e quando essa coisa cai... Não vira notícia, né? Já não vira notícia. Fico feliz que hoje você vê de calça, para quem não sabe, ele não tá de bermuda. E infelizmente não posso dizer o mesmo de Wallace Borges. Mas tudo bem, segue o jogo, isso não interessa. Eu até falei que até caiu o ponto aqui. Mas para dizer que o Santos, sim, jogou muito bem, eu acho que é uma contingência ter sido o seu Neymar. Tá? Como, por exemplo, vou falar já do Palmeiras. Não estava funcionando com Andreas Pereira e Lucas Evangelos e Marlon Freitas. Eu defendo essa tese há muito tempo para esse momento do Palmeiras, que eu acho que esse é o time, tá? Para o momento. Enfim, se Vitor Roque, o Paulinho voltando. Mas ficando no Santos, o Santos... o Palmeiras começou um pouquinho melhor, aí o Santos cresceu, mereceu fazer 1-0, aí o Palmeiras teve um pacote de gols que ele não aproveitou no final do primeiro tempo. No segundo tempo o Santos voltou muito bem, aproveitando-se até da mexeira do Alan, que entrou bem pela lateral direita, mas dando espaços, mas não só por isso, a gente tá vendo essa jogada com o Barreal. Aí o Palmeiras vai pro empate, aí sim o Palmeiras cria muitas oportunidades, o Santos tem uma e outra chegada, mas talvez não. O Palmeiras teve muito mais oportunidades que o Santos, é mais time, joga no Allianz Parque, onde não perde pro Santos desde 2017. Ao final Só do jogo... uma vez, mano. Pois é, só perdeu aquela vez em 2017, Gol que a do gente Ricardo lembrava Oliveira, com o Ricardo Oliveira. E assim, se você não sabe como foi o jogo, pro Santos tá ótimo, pelo que se esperava. Pro Palmeiras tá ruim, né? Porque empata, tal, o Santos, e historicamente o Palmeiras tem uma vantagem bastante considerável contra o Santos, mas pelo desempenho o Palmeiras tá aí o gol de empate que a gente tá revendo, foi uma boa partida no final das contas do Palmeiras, e do Santos foi melhor quem comenta. Por falarmos em gols, bora ver o primeiro gol da partida. O pessoal do Palmeiras reclamou muito dentro do campo, né? De uma falta do Igor Vinícius em cima do Andreas Pereira na origem da jogada. Gol que é marcado pelo Rô Laser, ele que fez parte do time do Santos, né? Entrou como uma peça nesse meio de campo. Muito se discutia, né? Se era uma trinca que deveria ser criada com o Rô Laser sendo esse cara de qualidade no meio de campo. Me parece que agora o Cuca resolveu um problema. E quero ver como ele vai conseguir lidar com Neymar, Rô Laser e Gabigol nesse meio pro ataque do Santos. Olhando o Klaus, ele teve um critério dentro da arbitragem hoje, que aliás nem sempre é o critério do Klaus, tá? Pelo contrário. O Klaus adora parar o jogo e dentro do próprio jogo ele muda de critério. Dentro do próprio jogo, às vezes ele para muito, depois Coisa que ele ele deixa não fez correr. hoje. Hoje ele manteve o critério desde o início, ele deixou o jogo correr. Nos dois gols, curiosamente, os dois times reclamam de faltas e eu acho que são ideias parecidas. Pra mim, são 3 disputas de bola. As 2 do primeiro gol do Santos, eu não marcaria falta em nenhuma delas. Inclusive, acho que o desarme... Quem é que faz o desarme, o primeiro no Andreas? É o Oliva? É o Oliva. É o Igor Vinícius. Primeiro é o Igor Vinícius. Oliva. Perfeito. Cara, é um desarme limpo. Certinho na bola. E aí a jogada segue, sai o gol. Aí e tá depois o gol. o segundo também. Não acho falta do Alan. Cara, a gente precisa, no futebol brasileiro, combater o jogador que tá jogando de costas pro adversário. E aí chega uma mínima pressão, encostou, bum, o cara desaba. Nem a gente precisa Barreal combater, reclama. porque no fim, cara, É isso. vira... marcar pressão no futebol brasileiro é muito difícil, porque qualquer contato, ele é marcado falta. E no primeiro tempo, principalmente o segundo lance do Igor Vinícius, o primeiro, acho 100% na bola. O segundo, o Maurício ficar pedindo falta ao invés de continuar na jogada, é o que mostra o que é o futebol brasileiro.
Aí o cara larga a jogada, poderia ajudar na defesa e ele perde a chance porque ele tá ali que no me chão. chama perdendo O atenção, a Maurício falta. ter feito uma partida também muito Ah, não, abaixo, tô nem né? entrando nesse ponto, tô falando só desse O lance. que me chama muita atenção, a gente vai ver daqui a pouco, o Mauro já trouxe o detalhe com muita expertise, o Barreal nem reclama. E aí, cara, olha os jogadores do Palmeiras ali, não tem um cara que vai reclamar. Quem fica reclamando é só o Maurício. Só o Maurício. Para mim, o Klaus fez uma boa arbitragem hoje. O que vão reclamar aí? O Palmeiras reclamar, Um acréscimo, e mesmo porque teve um assim. acréscimo, ele foi lá no VAR, tá 1 minuto para cá, 1 minuto para lá. O Klaus hoje foi o Klaus que eu gosto de ver, deixando o jogo rolar, porque existem faltas e faltas. E a Hoje gente tem ele que parar de deixou, marcar as faltinhas. ele Não, deixou o jogo rolar. Eu acho que Em os determinado 3 momento, não foram faltas. Existem Eu não faltas, marcaria. Sim, faltas pra mim não- e não os 3 falta. lances, nenhuma falta. A gente, no determinado momento do segundo tempo, Mauro, acho que com 15, tínhamos 7 faltas só no jogo. Aí, Pois ó, é. o carrinho E do porque Igor Vinícius. algumas Esse é o seriam lance. mais marcadas, eu adoraria que mais árbitros deixassem o jogo correr, porque assim, se você se joga o árbitro não marca, o jogador é devidamente esperto para falar, não vou cair, e segue o Nada, jogo. isso aí Só não bola. tem nada. E aí, Esse cara, também não tem nada. Jogada, Essa ele é a caiu em reclamação do cima Maurício, ali. né? Cara, e não foi ninguém nada. mais do Palmeiras reclama, tá? Ah. Só o Maurício Sim. fica caído. Quando tem um lance assim, os caras ficam enlouquecidos. Aí sai o gol, vai todo Não, mundo em cima e do vai árbitro. 2 horas Ninguém e meia foi. depois a bola É e tal, isso. enfim. É Os dois lances, para mim, lances normais. E o Maurício poderia né? ser útil na marcação na volta. Claro. né? Inclusive. Não Porque foi. sobram 2 ali, exatamente. O Rolê vai fazer o belo gol. O Palmeiras tomou 2 gols recentes, os 2 com um chute de fora da área com a bola batendo na trave. Ah, é Aquele verdade. bateu na trave do Carlos Miguel, essa bateu na trave e foi um golaço. E do foi o Rolê. terceiro chute do Rolê. Ele já tinha chutado 2, que tinha Isso. desviado no zagueiro, e o goleiro do Palmeiras tinha feito a defesa. Cara, se tem algo de bom pro Santos nesses últimos 3 jogos, 3 empates, inclusive, é o Roleiser. O Roleiser fez ótimas partidas com a camisa do Santos. Hoje, falando sobre a escalação, Enio, eu teria entrado diferente, tá? Ah, Eu é? não teria entrado com o Barreal e teria entrado com mais um jogador de marcação no meio-campo. O Arão mesmo? Podia Poderia ser o ser. Arão, podia ser o Arão. Mas o primeiro tempo do Santos calou a minha boca. É, O Santos porque fez um muito bem o bom Santos, primeiro tá? tempo. O Santos marca o gol no momento que o Santos merecia bem melhor. demais marcar o gol. Aí o Palmeiras melhora e no segundo tempo o Santos volta muito bem, cara. As tem principais 3 chances até chances. os 10, 15 minutos eram do Santos. 3 chances para fazer o 2 a 0. Contra-golpe. Agora, se você Sim. perguntar pro torcedor do Santos antes do jogo, você aceita o 1 a 1? Pô, pega aqui, Pô. ó. Aqui que assina. Aham. Assinado, não precisamos entrar em campo, vamos embora, faz Obrigado a mala pelo autógrafo, e vamos lá para Juan Pablo Tabadeiro, mas ao mesmo Cabadeiro, tempo, que vai jogar. mas é o segundo jogo, né? É o segundo jogo que você vai, por exemplo, você vai pra Fonte Nova Também. e vai pro Esperando, Allianz e é. fala assim, quer pegar 2 pontos nesse jogo? Você fala, pô, show de bola. Só que o contexto do jogo, Hoje acho que não tanto. hoje menos, Mas o mas da contra Fonte o Nova da é Bahia, Fonte dolorido. Nova bastante. 2 gols em 7 minutos. Só que fala muito sobre a defesa do Santos, né? Sim. Que é muito frágil. É um time que toma muita chance de gol todo jogo. Só não tomou um empate, a gente falou, foi um ótimo primeiro tempo do Sim. Santos. Mas não toma um empate no primeiro tempo porque o Brasão faz um milagre. Aos 2 37, defesas. Do Arias. a cara a cara Do com o Arias. Arias, né? Então, tudo bem, eu E o E também o acho. Maurício também perdeu um gol que não pode perder. Exatamente. Eu concordo muito que foi um ótimo primeiro tempo Sim. do Santos. Mas mesmo dentro do ótimo primeiro tempo do Santos, o Palmeiras teve uma chance claríssima que o Brasão fez um milagre. E fisicamente, Enio, foi assim em Salvador e foi assim de novo hoje. O Santos queda ele vai mais caindo, acentuada, né? ele vai Pega o caindo. microfone. Termina o jogo, meu filho, que se você der um tubo de oxigênio para cada um, os caras vão É o agradecer. fisicamente É. meu retorno. Bora ver, então, enquanto o nosso querido Mas- Mauro se arruma Só aí. um ponto. O Diga. Santos tá indo de titular ponto há não, algum vai tempo, né? A última vez que o Santos tirou todo mundo de um jogo, tem muito tempo. O Santos tá indo quarta domingo com o que tem de É, eu melhor. acho que o mesclado foi mais ou menos contra o Cuenca, né? Acho que é o Cuenca. Deportivo é isso. Cuenca. Lá, Lá. Mais misto frio lá, né? É. e outra, É. o Santos tem uma decisão terça. Se o Santos quiser continuar na Sul-Americana, ele Se quiser. precisa ganhar o jogo. A questão é se ele quer continuar. É, uma O Santos grande quer. pergunta. O Santos quer, Mauro. Posso te garantir, o Santos quer. É bom. Bora ver o lance que Tá aí, ó. alguns Você agradece, jogadores do Santos ou torcedores reclamam da uma falta ali do Alan no Barreal, que origina o lance que resulta no gol Aí, do ó. Flaco Lopes do Palmeiras. Tá aí na tela, ó. Existe falta, é aquela história, né? No futebol brasileiro, falta assim, às vezes é marcada. E quando você marca, às vezes, esse tipo de falta, você cria o hábito do jogador, às vezes até de se jogar e pedir um lance impugnado, como aconteceu. Pra Agora fui eu, mim, ó. isso não é falta. Mas eu já vi muito lance, de novo, Caio, uma queda impressionante. 2 a 1, Já vi muito lance assim ser marcado também no futebol Sim. brasileiro, né, Mauro? Mas o Wallace, mais uma vez, com
tirocínio e correção, mandou bem. O problema da arbitragem, aliás, o problema da análise da arbitragem nossa, duas grandes pataquadas que a gente fala há séculos. Uma é assim, como é que foi a arbitragem? O árbitro foi mal, ele inverteu várias faltas. Não, assim, é raríssimo o caso que você inverte a falta. Você pode não marcar, ou marcar quando não é. Agora, inverter a falta, o cara dá um soco no outro, não, ele marca o contrário, dá uma olhada na mão dele, não. E outra bobagem que a gente costuma falar é sobre falta padronização de critérios. Não, gente, cada um tem o seu, como a gente tem aqui, pô, tem lance polêmico, cada um tem, e a regra faculta isso, a regra é subjetiva. Não, o problema é o que falou, e o Klaus talvez seja ainda o melhor árbitro brasileiro, na minha opinião. É que às vezes o Klaus ou qualquer outro árbitro ter critérios distintos no mesmo jogo. Isso é problema. Se mudar de critério dependendo do jogo, você solta um pouco mais e segura um pouco mais no jogo, ok, desde que seja um critério no jogo inteiro. E como bem destacou de novo o Wallace, o Klaus hoje adotou o mesmo critério. Então tá valendo. Eu acho que também não marcaria falta eu acho que esse lance, não marcaria no outro lance. Acho que esse lance só é discutido falta no futebol brasileiro porque a gente tá muito mal acostumado com a arbitragem, Mas cara. o Barreal é bem falta de inteligência pra ele. Não, nesse lance é Caiu brincadeira. aí, perdeu a bola, segura a bola com a mão, irmão. Aí, ó, tomou, caiu, ele tem a chance agora. Segura a bola com a mão. Eu acho de verdade, cara. Esse lance só é discutido porque a gente acostuma mal os jogadores Nada. brasileiros. Não, Cara, e eu porque falo isso. sai o gol depois. Marcar pressão no Brasil, qualquer time que se propõe a marcar pressão, ele irrita o torcedor, o próprio torcedor, por quê? Sobe a pressão, o jogador adversário tá de costas, faz aquele, abre o braço, né? Joga o corpo pra frente, aí o juiz marca a falta. E o Barreal tinha certeza que o juiz ia marcar esse lance. Cara, e é feio até o jeito que o Barreal pula. É isso. Tá marcando ali, o Barreal pula pra frente do nada. Cara, eu acho que esse lance o Barreal tentou fazer o que 99% dos jogadores brasileiros fazem o tempo inteiro e 99% dos árbitros marcam. E aí a gente precisa discutir por que esses árbitros marcam. Mas não é nada, 99. gente. Isso não é nada. Nada, Assim, nada. Pra mim não há Ele falta. mesmo acha, Pra mim né? não tem nem Se a discussão câmera de de Barreal falta. nem reclama também. Ele cai e segue o jogo. Mas esse critério que o Wallace acabou de falar, o Mauro também, e você, eu tenho poucas dúvidas. Para dizer que eu não tenho nenhuma dúvida. Se é qualquer outra piteira, ele marca a falta. Ah, sim. Você pega um No árbitro que Brasil- gosta de Então, controlar o jogo na pista. Não, ainda mais o famoso picotar o jogo, ainda em algumas Samir vezes Chaldi, era Samir. Como é que chama um compreensível. apiteiro aí? Samir bombado. Não. O Tem um presidente da apiteiro aí CBF. que ele Ah, adora tá. dar cartão, ele para tudo quanto é jogo e picota o jogo inteiro. Em algumas vezes na história, o árbitro picota o jogo por descanso mesmo. Pra ele. Ele segura, deixa eu dar uma... Já aconteceu várias vezes, eles admitem mesmo. Tem horas, até os grandes árbitros, bem condicionados fisicamente, às Sabia vezes ele alguma marca coisa. uma falta que não é falta, só para ele poder descansar mesmo. Porque acha que, e os árbitros mais experientes, vai ser um baita contra-golpe. Não, segura aqui, porque daí eu vou andando. E aí de saiu o boa. gol, né? Aí se ele, é claro que a Não, gente não ia deixa. saber o que ia acontecer. Tá? exato. Não, Aí. mas que tem apiteiro que quanto menos a bola rolar ele prefere. Claro, Ô, opa. Chance de errar de menos, fato, né? foi o que vocês falaram. Ficou bom pro Klaus porque nos 2 gols ele deixou o jogo isso. correr. Acabou ficando Não, pra mim, perfeito. acertou nos dois. hoje não Critério tem. O Cuca não pode reclamar do árbitro e o Abel o João não pode Martins falar também. hoje, né? O João Não. Martins não pode. Mas aliás, eles vão reclamar. aliás, o João Martins deve reclamar. O João Martins ele é moderninho, né? Ele trabalha com fone de ouvido, sem fio. É que nem eu, fico Moderninho, ouvindo né? música. Tava ouvindo música? Claro. Ok. Tá ouvindo rádio, meu caro Ricardo. Ouvindo É, fado. Quem Você falou canta o que fado? o Abel? pessoal não pode reclamar Amália depois Rodrigues, da grande partida, fadista. o Mauro Betti. Oi, diga. Mas sabe que sempre tem, né? O Uma quê? reclamação ou outra tal. Imagina. O Rafael Klaus esteve no centro de uma discussão, literalmente no penúltimo minuto do jogo. O VAR chama o Rafael Klaus, anula o gol do Palmeiras por conta de uma mão na bola do Arias, né? Seria a virada do Palmeiras ali no último minuto do jogo. O Alan bate, tá vendo aí, ó. O Indiscutível Arias também, né? desvia. Mas aí eu acho que é um Esse lance lance é muito indiscutível. mais preto no branco do que qualquer outra Mas coisa, tem né? um grande erro aí, né? Qual? O Klaus não precisava nem ter ido no VAR. Era só o Valério falar pra ele. Bateu na mão do protocolo, Arias né? e a bola entrou. Mas então- Acabou. Ele vai perguntar pro Arias, tá? Eu agitei um momento ali que ele vai falar com o Arias. Acho que ele pegou o Arias e fala: não bateu na minha mão. Agora o Mauro vai matar a charada. Vai, Maurito. Não, não vou matar, mas talvez esse é um áudio que eu gostaria de saber. De ouvir. Pelo Acho que seguinte, vai ter que ser liberado. há uma possibilidade de ele realmente fosse chamado para interpretar não a posição, porque a do Arias me pareceu O Paulinho, ok. que tá um pouco à Paulinho frente, que estava né? na frente, se ele interfere ou não no campo de visão do goleiro ou se ele interfere na jogada. Quando vai ver isso, eles olham e falam: opa, antes tem um toque na mão e aí você não precisa interpretar mais Porque nada. no primeiro Porque momento você era o impedimento, né?
muito provavelmente pode ter acontecido isso, que bastava informar o árbitro. Aí a gente lembra algo que eu tento esquecer do dia 5 de janeiro de 2021, mas não consigo, aquele Palmeiras 0, River Plate 2, que eu não consigo nem ver no YouTube, porque eu acho que vai ser 78-0 pro River Plate. É a única vez em 36 anos de transmissão que eu só falei a verdade quando o querido Luiz Alano me pergunta lá no SBT, Mauro, você tá bem? Eu falei, não, porque não estava aguentando aquela pressão do River Plate. E naquela terceira vez que o VAR é chamado para marcar um pênalti, ou não, que ele não havia marcado no campo, ele tá chegando e aí acha na origem ele jogando no impedimento. E aí, para disfarçar, o árbitro vai lá, tá impedindo mesmo. Era só informar, né? Então, assim, acharam no caminho entre quando ele chama ele, opa, antes disso tudo, se ele analisar se foi ou não pênalti, tem um impedimento, então não tem mais nada. Então, assim, eu acho que esse lance pode ter acontecido isso. Eles acharam a bola na mão, que de fato bate essa regra estupidíssima e o gol foi bem anulado. E depois ia ter que fazer uma nova análise, desculpa, do Flaco, o né? impedimento não tá, é o Flaco que tá na frente? Eu achei que É o era o Flaco, Paulinho. enfim. Se o Flaco atrapalha ou não Exato. o Brasão. Tem um ponto. Muita gente fala sobre mas a mão é sem querer. Vai tirar a mão do jogador? Regra 12 da IFAB. Se um jogador marcar um gol no adversário Era o Paulinho diretamente mesmo, com a mão ou com o braço, mesmo que acidentalmente ou regra imediatamente pelada. depois da bola tocar em sua mão, É uma será regra anulado. ridícula, Era o mas é Paulinho regra. mesmo, tá, Wallace? É o Paulinho. A que tá na regra é frente. ridícula, mas é regra.